Relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Luanda acolhe Cimeira União Africana, União Europeia. O primeiro-ministro está em Luanda e vamos tê-lo neste jornal agora. Votação na Guiné-Bissau decorreu na normalidade, base à denúncia de uma das candidaturas de tentativa de manipulação dos resultados que, oficialmente, só devem ser conhecidos no dia 27. Brava continua a enfrentar a escassez de alguns produtos de primeira necessidade, situação que se arrasta há muito tempo. Antigos trabalhadores da Justino Lopes ainda não receberam a totalidade das compensações, cerca de 4 meses depois do prazo estipulado pela resolução do Conselho de Ministros. Países europeus propõem mudanças no plano dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia. Toda a informação para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O primeiro-ministro José Ulisses Correia e Silva está em Luanda, onde participa da 7ª Cimeira União Africana, União Europeia. Em direto temos o Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, muito boa tarde. O que se espera de mais esta cimeira entre o Bloco Africano e o Europeu, sabendo que a Europa tem atuado em bloco, apesar de ligeiras divergências entre os membros da comunidade, não acontecendo o mesmo com a União Africana, que parece não ter voz única. O que é que espera deste encontro? Boa tarde. Nós acabamos mesmo de assistir e participar na sessão de abertura da Cimeira. Quer a União Africana, quer a União Europeia estão convergentes relativamente a uma nova era de reforço da parceria. Neste mundo que está muito conturbado, onde o multilateralismo tem que se afirmar cada vez mais e onde o foco é colocado em paz, segurança, comércio, investimentos, ação climática, no sentido de fazer com que essa parceria seja uma parceria mutuamente vantajosa. E nas declarações, agora no discurso inicial, quer do presidente João Lourenço com o presidente da União Africana, quer da presidente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, nós já identificamos que há uma sintonia muito forte. Portanto, a União Europeia está em bloco, a União Africana também está em bloco. Não há divergências em termos de posicionamentos, em termos daquilo que é o significado que se pretende dar a esta parceria que vai ser cada vez mais reforçada. E os trabalhos vão começar já daqui a pouco. E eu estou convencido que entre hoje e amanhã a declaração conjunta que vai ser adotada vai ser um instrumento da construção de um futuro mais reforçado nas relações entre a África e a Europa. Sr. Primeiro-Ministro, a Presidente da Comissão Europeia disse que este é o momento de se investir e partilhar com a África. A Europa não tem partilhado o suficiente, o bastante com o continente africano? Tem que partilhar e tem que partilhar mais. É mais no sentido de reforçar. Repara, agora a iniciativa da Global Gateway, que tem estado a contribuir fortemente para o investimento em África, é um instrumento muito forte. Há também uma abertura das duas partes, quer dos europeus, quer dos africanos e dos seus respectivos países, no sentido de atrair cada vez mais o investimento, reforçar o comércio, termos um mercado, nomeadamente a zona do comércio livre continental africana, a funcionar, porque são instrumentos que criam depois vantagem, não é? Vantagens para as duas partes. É um bocado nessa perspectiva de não ficar apenas contente com aquilo ou satisfeito com aquilo que já foi feito até agora, mas reforçar ainda mais os resultados para o futuro próximo. E num futuro próximo, se essas ações todas não forem ao encontro daquilo que são as aspirações dos jovens africanos, vamos continuar a ver ainda, a presenciar estas tragédias desses jovens que tentam alcançar o sonho europeu. Como fazer a Europa entender que só se estanca este fluxo se houver investimento sério capaz de fixar os jovens africanos nos respectivos países? Sem dúvida, esse é um dos temas, até no painel que eu vou participar amanhã, que estão no centro da atenção. No fundo é criar futuro de prosperidade para as pessoas e particularmente para a nossa juventude, no sentido de se sentirem preenchidos em termos da sua perspectiva de vida
no acesso ao emprego, acesso ao rendimento decente e bem remunerado, poderem constituir família e terem acesso à habitação e a bens básicos em condições e em qualidade. Isso claramente significa um compromisso, porque a Europa não tem interesse que a migração desregulada, desordenada, continue a fustigar as fronteiras. Do outro lado, a África também não tem interesse que os seus jovens imigrem, sejam expostos depois a situações de dificuldade de vida muito grandes. Por isso, há essa convergência. Estou convencido de que nós vamos dar aqui um passo muito importante relativamente à parceria entre a União Africana e a União Europeia. Sr. Primeiro-Ministro, certamente que tem compromisso, o tempo também nos aperta, seguramente que está atento a tudo o que se passa em Bissau. Há denúncia por parte da candidatura de Fernando Costa de tentativa de manipulação dos resultados com afastamento de magistrados do Ministério Público que deveriam acompanhar o apuramento junto das comissões regionais. O que é que sabe neste momento? Preocupa-lhe o que está a acontecer em Bissau? Nós estamos a acompanhar, o Ministro dos Estrangeiros da Guiné-Bissau está também a participar nesta cimeira. Não temos ainda informações consolidadas, diria, definitivas relativamente aos resultados. Portanto, tudo aquilo que está a sair na imprensa tem que ser devidamente avaliado para sabermos até que ponto as condições todas que deviam ter sido criadas antes das eleições, durante e após as eleições, estabeleçam um quadro de normalidade constitucional e de tranquilidade para que a Guiné-Bissau continue na senda do progresso. Algum apelo aos principais intervenientes neste processo em Bissau? Essencialmente fazer com que o quadro institucional funcione, aquele que ganhar aceitar o resultado e aquele que perder também aceitar o resultado. Essa regra da democracia. É claro que as contingências agora que podem estar à volta das eleições, eu não tenho dados suficientes para poder fazer a avaliação. Entre Sissoko e Dias da Costa, tem alguma preferência? Não posso ter preferências. Obrigado, Isso depende dos guineenses, a escolha. Certo, obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Boa missão aí em Luanda. Até o regresso. Obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui no nosso Jornal das 13. Continuamos, vamos então falar das eleições da Guiné-Bissau, que decorreram num clima de elevado civismo. Os resultados provisórios oficiais deverão ser anunciados na próxima quinta-feira, 27. Os bissau-guineenses aguardam com expectativa e esperam que o candidato derrotado aceite os resultados. Está em Bissau o Jefferson Gomes, que nos conta o que é que se passou. Amanhã começou na normalidade em Bissau, depois do dia das eleições gerais. O processo de apuramento dos votos está em curso. A CNE avança que as eleições gerais aconteceram num clima de alto nível cívico e de normalidade, opinião partilhada pelos bissau-guineenses. Por acaso, não olhar sobre a situação de eleição, a eleição começa a correr bem na todo o processo de eleição de Guiné-Bissau. Não está citando realmente financiamento de eleição para o próprio governo do Estado de Guiné-Bissau. Cá nós não está acostumado realmente pedir ajuda para poder fazer eleição. É só aquilo lá e basta. Por acaso a eleição corre num ânimo muito sério e a gente participar sem problema nenhum, corre direito. E foi bem, porque nós estamos a sofrer mangas de castigo. Assim, não tem que votar na quem conseguir comer por ajudar, não tem que votar na quem conseguir comer, não vota para não cansa, não tem que votar na quem conseguir comer por ajudar para não bem-estar de amanhã. Bom, processo eleitoral, 10 anos, acho de como e foi bem, porque a mim morador de bairro militar e ainda que eu na minha zona, a gente conseguiu votar. E também coisas correm muito bem, sem problema, sem perturbação. Cada quem escolhe quem acha de como ainda conseguir levar na terra adiante. O resultado corre bem, sem nada, sem confusão, sem nada, sem problema, tudo corre bem. Até o momento, não há resultados oficiais anunciados. A Comissão Nacional de Eleições anunciou que deverão ser divulgados até a próxima quinta-feira, dia 27. Esta manhã, à Rádio Nacional da Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo exortava os dirigentes políticos a absterem-se de anunciar resultados, já que, segundo disse, só a CNE tem essa prerrogativa.
Também esta manhã, a diretoria da campanha do candidato independente Fernando Dias da Costa denunciou em comunicado uma tentativa em curso pelo regime de tentar defraudar os resultados eleitorais através do afastamento dos magistrados do Ministério Público indigitados junto às comissões regionais eleitorais para o acompanhamento do processo de apuramento eleitoral. Os bissau-guineenses estão expectantes e esperam que os candidatos derrotados aceitem os resultados. Não, ele tem razão para caceta. Ele tem razão para caceta. Se alguém caceta, talvez se confusão passe parte disso. Mas a eleição mais certa que tem é de nós ler. Para acaso, então, começar de mesa, até na CRE, na CNE. Todo candidato que perde e tem que aceitar, e quem ganha, ele se mentura tem que aceitar como se não ganha. Resultado que sai ainda, então não tem que sentar para sucutar CNE, que é que ser decisão que não vem contando, para quem não vem ser o próximo dele. Igual você espera que quem ganha, reconhecer que ele ganha? Quem ganha, aceita como ganha. Quem perde também, aceita como perde. Para confirmar para que nada de mal tem, para Deus ajudar para tudo correr direito, para que nada de mal tem. Bom, o conselho que tem para nós políticos, para quem foi vencedor e continuar. E daqui outros param nele para continuidade também. E para levar a terra adiante, ainda que página tem para a terra. E a nós próprios em cima, e que nós dizemos, que não tem paz no nosso país. O resultado tem que ser tal. Quem que se fala, o CNE contra o resultado tem que ser tal. O que tem que negar, tem que ser o resultado. Ontem, domingo, o presidente cessante e candidato Sissoko Embalo expressava confiança na sua reeleição, afirmando ser aquele que vai cumprir um segundo mandato. E o candidato apoiado pelo PIGC, Fernando Dias, por seu lado, prometia, se eleito, acabar com torturas e raptos no país. De realçar que, durante o fim de semana, o espaço aéreo na Guiné-Bissau esteve fechado para voos civis por decisão da Autoridade da Aviação Civil, sob o pretexto de razões de segurança do país e da necessidade de garantir a integridade do processo eleitoral. Até amanhã desta segunda-feira, a situação se mantinha, conforme contactos que tivemos com elementos da missão de observadores que ainda se encontra por Bissau. E vamos continuar atentos a tudo aquilo que acontecer em Bissau para partilhar com o amigo ouvinte. E a Ilha Brava continua a enfrentar a escassez de alguns produtos de primeira necessidade, uma situação que se arrasta há muito tempo e que voltou a ser denunciada hoje por um dos empresários da ilha, Daniel Tavares. Mas como aqui sempre diz o provérbio, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Porque também a circunstância exige de nós uma ponderação e análise desse impacto. Portanto, no contínuo está tendo tido ruptura de estoque de alguns produtos, né? Mas essencialmente o que não está pouco mais a cuidar tem a ver com água e milho. Né? Também no registro que, devido à redução de números de viagem de Seventerilhas, esse constrangimento com relação ao abastecimento aumenta ainda mais. Mas também no que te diz de reconhecer e valorizar o esforço de Seventerilhas, nomeadamente na realização de viagem extra, sempre que é possível. Mas até ainda no que está a ser contemplado também com a possibilidade de ser beneficiado com os números de viagem extra, tendo em conta que não se sente como uma empresa muito preocupado com o abastecimento regular de Ilha Brava, né? Tem estado a fazer todos os esforços necessários, né? Até viagem para a vizinha Ilha do Fogo, no sentido de fazer com que haja abastecimento contínuo, sobretudo de água e milho. Mas essa quantidade que nos trazer tem sido bastante limitado e, infelizmente, é cansado de permitir um abastecimento, né, por em quantidade suficiente para cliente. Há muito que a ilha aguarda por um navio de cabotagem que transporte sobretudo produtos ensacados e empaletados, revela o nosso entrevistado, que apela ao governo para a necessidade de resolver o que diz ser um problema que já é crónico na Brava. Então, até este momento, no que consegui, tem um barco de carga, desde aquela última entrevista que eu não tenho, até esse momento,
no que consegui ainda que um barco de carga é bem bravo para trazer carga de comerciantes empaletados e sacos, né? Essa situação requer de nós uma atitude mais energética, né? E a não nunca deixa de que fala com que o governo ouve nós voz, né? Porque não sabe como o governo tem capacidade, né? De comprometer que haja mais viagem, mais frequência de viagem para garantir regularidade e previsibilidade. E nós também no apelo sempre que nós tentamos fazer junto com meus pares no sentido do governo encontrar mecanismo de subsídio, ainda que seja mensal para navios de carga, como eu tinha falado no outro momento, no sentido de minimizar custos de mercadoria. Ilha Brava sem milho, água engarrafada devido à falta de ligações marítimas. O gerente de um dos maiores supermercados da ilha, Daniel Tavares, volta a denunciar a situação e avisa o governo que já é tempo de a ilha merecer uma melhor atenção. E os antigos trabalhadores da empresa Justino Lopes em Santa Cruz ainda não receberam a totalidade das compensações, cerca de 4 meses depois do prazo estipulado pela resolução do Conselho de Ministros. A denúncia parte do presidente da Associação dos Antigos Trabalhadores da Associação Justino Lopes, que se diz agastado e indignado com a demora. Stalisnau Teixeira exige urgência no pagamento das indemnizações, prometendo novas formas de luta se a situação não for resolvida até o final desta semana, conforme o Antônio dos Reis. A resolução do Conselho de Ministros, publicada no Boletim Oficial de 30 de dezembro do ano passado, determinava a realização de uma despesa de 96.490.529 escudos para indemnizar 113 antigos trabalhadores da empresa Justino Lopes em Santa Cruz. A mesma resolução indicava que a compensação seria paga de forma faseada até 31 de julho deste ano, ou seja, a última tranche devia cair na conta dos beneficiários até final de julho do ano passado. O presidente da Associação dos Antigos Trabalhadores do Setor Agrícola de Justino Lopes, Stanislau Teixeira, mostra-se agastado com a demora e incumprimento por parte do governo. Primeira parte põe na mão que não recebe. Então, com base naquela primeira parte, a ideia era assim, mas na 31 de julho, não ter desocupado a terra, já não ter recebido também aquela parte dentro de 31 de julho máximo. Mas depois eu dou desculpa, mas tem uma história de tramitação de documento, que usa bata rasta, não bata espera. Mas tem tramitação de documento, que é coisa burocrática, nunca se monte. Não bata espera, não espera, passa julho, passa agosto, setembro, outubro, atualmente nós estamos em novembro. Nem novembro, esse problema está processo. Esse processamento, eu nunca alerta o governo para processar no valor, porque nós não entrega terra no 30 de julho. Stanislau Teixeira explica que o sentimento dos antigos trabalhadores da Associação Justino Lopes é de revolta. Segundo relata, já desocuparam as terras e cabe agora ao Estado cumprir a sua parte. Tem uns 7 alguém ali, uns 5 ou 7 alguém, que chamaram para assinar documento na praia para pôr o tranche, para pôr que é 50%, mas esse que pôr ainda. De modo que nós esperamos naquela parte ali, que é parte de receber aquela outra parte, 50%, o governo pode repor tudo de um vez. Sentimento de revolta, embora não se acalme, para modo de direito não foi cumprido. A promessa não foi cumprida. Se mesmo falar para não acordo com o clima direito até o fim, mas nunca se deu a forma de fim de direito, para modo. Se quem se capou no dinheiro, nunca tem fim de direito. A Associação dos Antigos Trabalhadores do Setor Agrícola Justino Lopes pede celeridade e bom senso do Executivo na conclusão do processo de indemnização. Lembrando que a resolução do Conselho de Ministros indicava que havia cabimentação orçamental para a realização da despesa. Stanislau Teixeira, representante dos antigos trabalhadores da Associação Agrícola Justino Lopes, equaciona novas formas de luta caso a situação não for resolvida até ao final desta semana. Um assunto que a Rádio de Cabo Verde vai continuar a acompanhar. A delegada do Ministério da Educação em Ribeira Grande, Santo Antão, afirma que não existe qualquer indício de circulação ou consumo de drogas dentro da escola José Delgado e esclarece que o caso envolvendo um funcionário detido na passada quinta-feira não teve qualquer ligação com os alunos, nem no interior, nem com o interior da escola. Elizabeth Santos fez estas declarações na manhã de hoje, da sequência de uma notícia veiculada na passada sexta-feira pela Infopress, que dava conta da detenção de um funcionário e de um menor por posse de cannabis
Informação que, segundo a delegada contém imprecisões e gerou alarme desnecessário na comunidade escolar. A Teresa Pinto falou com o responsável e tem os detalhes. A notícia da detenção de um funcionário da escola secundária Suzete Delgado e de um menor na posse de uma quantidade de pedinha rapidamente se espalhou, gerando uma onda de preocupação e indignação, principalmente por parte de pais ou encarregados de educação. Na sequência, a delegação do Ministério da Educação, junto com a direção da escola, veio a público primeiro confirmar que o porteiro foi detido no passado dia 19 de dezembro, por volta das 10h30, na posse de uma pequena quantidade de cannabis, tendo este sido imediatamente suspenso das suas funções. Confirma-se que um funcionário porteiro contratado em regime de prestação de serviço foi detido pela Polícia Nacional na posse de uma certa quantia de pedinha. Este é um facto grave, totalmente incompatível com o ambiente escolar e com as responsabilidades inerentes às funções que ele desempenhava. Face à gravidade das acusações que recaem sobre o referido funcionário, a delegação e também a direção da escola procederam de imediato à sua suspensão, assegurando o normal funcionamento da escola secundária Suzete Delgado e preservando a tranquilidade e a segurança de toda a comunidade educativa. Elizabeth Santos esclarece ainda que o menor detido não é aluno de nenhuma escola da Ribeira Grande e que não foi detido dentro do liceu, garantindo ainda que não há qualquer investigação sobre profissionais ou possíveis ligações ao interior da escola. O menor referido na notícia não é aluno da escola secundária Suzete Delgado, nem de qualquer outro estabelecimento de ensino da Ribeira Grande. Não é verdade que este menor tenha sido detido no interior da escola. E também não existe qualquer diligência adicional da Polícia Nacional destinada a apurar supostas ramificações do caso dentro da escola, por não haver qualquer indício que o justifique. Por isso, a delegada do Ministério da Educação no Conselho tranquiliza os pais encarregados de educação e toda a comunidade educativa, garantindo que o caso é isolado e que a segurança da comunidade escolar está assegurada. A comunidade educativa, nós pedimos serenidade. Não é verdade que há circulação de estupefacientes dentro da escola, não estamos sendo investigados, os profissionais não estão sendo investigados e agradecemos a todos pela colaboração. Na passada sexta-feira, a Agência Cabo-Verdiana de Notícias noticiou a detenção de um funcionário e de um menor por posse de cannabis dentro da escola secundária Suzete Delgado, em Ribeira Grande, informação que gerou preocupação na comunidade. E arrancou hoje aqui na praia um ciclo de workshops de 2 dias sobre a gestão sistemática e integrada de recursos humanos na administração pública, que tem como destaque o sistema de gestão de desempenho. O objetivo do evento, que é extensivo aos institutos públicos, é melhorar o processo de implementação do PCFR, a motivação e a qualidade dos serviços prestados na administração pública. O Cândido Morifortes tem os pormenores. Com o evento, o Governo pretende dotar os responsáveis pela gestão dos recursos humanos na administração pública direta e indireta do Estado de competências que lhes permitam ser mais eficientes na implementação de um conjunto de instrumentos aprovados em 2020, nomeadamente a Lei de Bases do Regime de Emprego, o PCFR do Regime Comum, o Sistema de Gestão de Desempenho, a Tabela Única de Remuneração e o Diploma de Descrição e Avaliação de Funções. A interligação entre estes instrumentos é essencial, esclarece o Ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro, e o foco da reforma são os recursos humanos. Mas que isso, sobretudo, chegue, digamos, aos dirigentes administrativos e aos funcionários de uma forma geral. E com particular incidência, portanto, nas direções gerais de orçamento, planeamento e gestão dos ministérios, chegue, sobretudo, também aos serviços de recursos humanos do Ministério, compreender esta lógica e para também perceberem que, digamos, os recursos humanos neste modelo que estamos a desenhar são peça, portanto, fundamental. Sem funcionários, portanto, qualificados, sem funcionários com formação também adequada, dificilmente nós conseguiremos atingir, portanto, os objetivos. Fundamental é também a motivação, que tem que ver com incentivos, e o PCFR, realça Eurico Monteiro, mas também com a gestão de desempenho. Mas que haja também um sistema, digamos, de monitoramento dessas atividades, de acompanhamento, de motivação, de correção. Há incentivos, há prémios, não é? Tudo isto para fazer parte da avaliação do desempenho, portanto, do funcionário, que tem consequências diretas na sua evolução na carreira.
A base do CFR que nós temos é a evolução em função, portanto, do mérito, o que pressupõe, portanto, um sistema de gestão de desempenho que seja eficaz. O funcionário que esteja, portanto, desmotivado, obviamente que isto compromete os objetivos da administração, que também compromete o seu nível, portanto, de desempenho, a sua quantidade e compromete também a sua qualidade de trabalho. Um funcionário motivado, portanto, num balcão de atendimento é completamente diferente de um funcionário desmotivado, desanimado e às vezes até um funcionário, portanto, frustrado. Um trabalho que se faz, digamos, quase, diria, a médio e a longo prazo. Mas se nós não começarmos com uma maior, portanto, intensidade, com maior cuidado, mais dificilmente nós conseguimos, portanto, atingir os objetivos. O ciclo de workshops sobre gestão sistémica e integrada de recursos humanos será ministrada posteriormente também às autarquias e empresas municipais em data a acertar. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 26 minutos, sensivelmente, Jornal da Tarde. O CID apresentou em São Vicente um governo sombra, completo e estruturado, propõe-se a fiscalizar o Executivo, exigir a transparência e defender soluções responsáveis por o país e preparar quadros para futuras funções de Estado. A iniciativa, considerada histórica pela direção do partido, surge num momento marcado por promessas eleitorais consideradas ilusórias. Os democratas cristãos consideram que este passo marca um novo capítulo na vida democrática de Cabo Verde e desafia outros partidos a fazer o mesmo, reforçando o pluralismo e a qualidade do debate político. Amilo Rodrigues assina o trabalho. O presidente da UCID, João Santos Luís, lidera este governo sombra que vai funcionar de forma semelhante a um executivo oficial, mas atuando fora do poder, supervisionando decisões e apresentando alternativas. João Santos Luís afirma que Cabo Verde não precisa de promessas impossíveis, mas sim de seriedade. É neste contexto que surge o governo sombra. Iniciamos agora esse caminho com rigor, coragem e visão de Estado. Nós não seremos uma força destruidora. Estamos a criar essa iniciativa para acrescentar valor, de reforçar a democracia. Portanto, e como tal, nós estaremos atentos, principalmente à ação governativa. Queremos reforçar a fiscalização, queremos reforçar o controle e queremos também reforçar o debate público de ideias e a democracia de uma forma geral. A estrutura inicial é composta por 9 membros, todos dirigentes do partido. O grupo poderá crescer até 15 elementos até o final deste ano, integrando académicos, especialistas e membros da sociedade civil. O Governo Sombra será instituído por deliberação da Comissão Política Nacional, com a seguinte composição. Líder do Governo Sombra, João Santos Luís, que acumula com as pastas de Finanças, Transportes e Turismo, Administração Interna e Justiça. Ministro Sombra, Negócios Estrangeiros e Integração Regional, Júlio César de Carvalho. Ministro Sombra de Infraestruturas, Indústria e Energia, António Delgado Monteiro. Ministro Sombra de Agricultura e Ambiente, Adelgisa Monteiro. Ministro Sombra de Educação, Saúde, Família e Inclusão, Dora Oriana Gomes Pires. Ministro Sombra de Defesa e Proteção Civil, Anilton Andrade. Transição Energética, Mário Monteiro. Secretário de Estado Sombra das Comunidades, Péricles Tavares. João Santos Luís esclarece que a iniciativa não pretende usurpar poder, mas sim reforçar a democracia, além de promover um debate de ideias essencial para o desenvolvimento do país. Apesar do Parlamento ter essa responsabilidade fiscalizadora, as maiorias absolutas e sucessivas têm limitado a pluralidade e esta capacidade de escrutínio defende o CID. Será moderno, ágil e sistemático. Reuniões semanais, produção de notas sectoriais e posicionamentos públicos, elaboração de propostas de leis, pareceres e políticas públicas, monitorização permanente das decisões do Governo. Este ecossistema assegurará rigor científico, atualização permanente e propostas fundamentadas. Ao criar um governo sombra, a UCID assume esta iniciativa como um pacto com Cabo Verde, com a juventude e com a ética na governação pública.
O CID apresentar então o seu governo sombra para acompanhar as ações do governo. E o presidente do PAICV, Francisco Carvalho, realizou ontem o seu primeiro encontro com militantes e simpatizantes em Santo Antão, marcando um momento considerado histórico para o principal partido da oposição cabo-verdiana. O evento, que teve lugar num dos hotéis da cidade de Porto Novo, serviu de plataforma para o líder do partido criticar a atual governação e traçar as linhas mestras de uma alternativa política para o país. O Augusto Oliveira esteve presente e tem os detalhes. Em declarações proferidas aos presentes numa sala lotada, Francisco Carvalho afirmou que este é o momento para o PAICV a resgatar Cabo Verde de uma governação de falhanço por parte do MPD. Nós estamos num momento histórico tremendamente importante. É um momento onde que nós tudo que está ali nos a ser chamado para não fazer algo, palavra que sabemos usar mesmo que ele, para não fazer algo que é resgata Cabo Verde. Não guarda essa palavra, resgata. PAICV tem sido chamado para resgatar Cabo Verde. Esse governo do país durante a década de 90, já pôs na pedra, bem de tudo coisa, que é mais novo que segue, mas não tinha barco com avião à vontade. É bom que as mais novos fiquem da segue. Não construi Cabo Verde. De 2001, de 2016, 13 mandatos, porto, aeroporto, hospital, centro de saúde, liceu, universidade, barragem, estrada de terceira geração. 2016, a história vai poder, Genza não tem 10 anos de falhança. Que ele tem ainda hoje. Na 10 anos, as governações do MPD que tem resultado para presente. Focado na coesão territorial, o líder do PAICV garantiu que, caso o seu partido vença as próximas eleições legislativas, todas as câmaras municipais de Cabo Verde serão tratadas em pé de igualdade. E creio para nos rapar uma coisa. Eleição, outra vez, para a Câmara, ali na Porto Novo, é também ser na 2028. Eleição para o governo em 2026. Nós estamos no foco na eleição para o governo, no ganho eleição em 2026, ainda há tempo de nos ajudar toda a Câmara de país trabalha, incluindo a Câmara de Porto Novo. Francisco Carvalho voltou a reafirmar que o PAICV no governo assumirá uma política de redução dos custos de transporte marítimo e aéreo com vista a estimular a economia interilhas e aliviar os encargos sobre cidadãos e empresas. Não assume de forma clara, barco 500 escuros, já um freio, da torna freio, da continua a freio. Entre ilhas, frontalmente 500 escuros, avião, já um flagrante, hoje da torna fanhosa. Entre ilhas é 5 contos sempre. No que toca à gestão do Estado, o presidente do PAICV prometeu a instauração de um governo curto com o objetivo de reduzir os custos da governação. Nosso governo está tendo um primeiro-ministro, 11 ministros e 2 secretários de Estado. MPD falava que tinha 11, não se lembra? Tudo alguém está lembra, eles falam que tinha 11. Mas só para enganar alguém. É só para enganar alguém para morte. O presidente do MPD próprio falou, mas um coisa é campanha, outro coisa é governação. Além disso, Francisco Carvalho assegurou que o PAICV irá apresentar propostas concretas para cada ilha, com especial foco para os setores da agricultura, pesca e pecuária. Promete igualmente garantir formação profissional gratuita a jovens, entre outras medidas. E na Boa Vista, a Câmara Municipal entregou 4 habitações reabilitadas em Salrei, no âmbito do programa Mais Conforto e um alicerce enquadrado na política de apoio à juventude. O presidente da Câmara Local, Cláudio Mendonça, diz existir na ilha vários problemas habitacionais, desde barracas a moradias em péssimas condições. Problemas que, a seu ver, não combinam com a segunda ilha mais turística do país. Arieta Barros assina o trabalho. A Câmara Municipal de Boa Vista, no âmbito do programa Mais Conforto, entregou 5 edificações entre moradias reabilitadas e construção de alicerce. Programa que, segundo o presidente Cláudio Mendonça, foi desenhado para melhorar a qualidade de vida de muitos boavistenses. Nesta semana, já nos está quase praticamente com 4 habitações em termos de melhorias dessas habitações, que totaliza cerca de 7 milhões e 500 contos, e esse base que não acaba de referir agora, com um valor de 1 milhão e 200 contos mais ou menos, está para fazer um investimento de cerca de 8 milhões e 500 contos. Nesse momento, totalizando todas as habitações, algumas em construções de raiz,
e também com a reabilitação eram 13 habitações. Nos 13. E não entrega 4 significa que fica 9. De que as 9 não se querer fazer um esforço enorme para não esse aí não ter entregas antes do final do ano. A autarquia tem recebido vários pedidos de melhoria das condições de habitabilidade, diz o presidente, uma vez que são muitos os problemas habitacionais na ilha, sustentou Cláudio Mendonça. Desde barracas, que é uma situação que ainda persiste na Boa Vista, não tem situações ainda de alguns focos que precisa de demolição e construção, até a melhoria das condições de que as casas existentes. Esse programa Mais Conforto foi desenhado precisamente nessa perspectiva, de dar conforto para pessoas naquelas habitações que estão com problemas de fissura, de infiltração, de tetos, de insalubridade e, acima de tudo, pessoas que têm casa de banho, às vezes nem luz, que têm luz ligada nessas casas, cria condições para melhorar essa qualidade de vida. Problemas habitacionais, falta de moradias e condições precárias das existentes que para o edil não combinam com a segunda ilha mais turística do arquipélago. Ainda não tem situações de casas sem casas de banho. Pessoas ainda têm de ficar fora desses casos. Para nós, não ilha turística que combina de maneira alguma com ilha que tem vocação turística, que tem potencialidade que tem e que tem arrecadado receitas de tal modo que ainda nunca está a ser endereçado para a população de Boa Vista. Garantir mais dignidade às famílias, sobretudo durante a época das chuvas, uma vez que muitas habitações apresentam graves problemas, entre os quais de infiltração, é o que pretende a Câmara Municipal de Boa Vista com o programa Mais Conforto. 13 horas mais 36 minutos. Chega-nos a informação de que a Alemanha, França e Reino Unido propuseram mudanças no plano dos Estados Unidos para se pôr fim à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que se arrasta desde 2014, se intensificou com a invasão russa de 2022. Os europeus querem que negociações sobre a cessão territorial comecem na atual linha de contacto do conflito, ao invés de prever que determinadas partes da Ucrânia, como as províncias que formam a região de Donbass, no leste do país e na fronteira com a Rússia, já sejam reconhecidas como território russo, como sugerem os Estados Unidos da América. Em versão inicial apresentada à Ucrânia, os Estados Unidos propuseram que o efetivo militar do país fosse limitado a 600 mil soldados. Os alemães, franceses e britânicos, porém, querem que o limite seja de 800 mil soldados ucranianos em tempos de paz. O documento europeu também propõe que a Ucrânia receba dos Estados Unidos da América uma garantia de segurança semelhante à existente no artigo 5º do Tratado da NATO. Após a reunião desde domingo em Genebra, os Estados Unidos da América emitiram uma nota conjunta com a Ucrânia, afirmando que as conversas foram construtivas e que resultaram num plano atualizado e refinado. A China classificou o plano do Japão de instalar mísseis numa ilha próxima de Taiwan como uma tentativa deliberada de criar tensão regional e provocar um confronto militar. As duas nações enfrentam uma grande crise diplomática após a primeira-ministra nipónica ter dito que um hipotético ataque chinês a Taiwan poderia desencadear uma resposta militar de Tóquio. As forças de direita no Japão estão levando o Japão e a região ao desastre, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China numa entrevista coletiva. O mesmo assegurou, entretanto, que a China está determinada e é capaz de salvaguardar a sua soberania territorial e também nacional. Em meados deste mês, o Ministério da Defesa da China advertiu o Japão sobre uma derrota militar esmagadora se usasse a força para intervir em Taiwan. Já se passaram 38 minutos das 13 horas, estamos praticamente no final deste jornal, tempo apenas para vermos como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Pela via aérea temos já algumas aeronaves, particularmente que vão para as ilhas do Sal e da Boa Vista, transportando turistas, mas também alguns que estão a fazer aqui voos low cost, como o aparelho da Transavia que partiu da Praia já foi para o Sal e já aterrou no aeroporto internacional Amílcar Cabral na Ilha do Sal. Deixou a ilha uma outra aeronave também da Transavia, só que vai para Bordeaux, em França, com a chegada prevista por volta das 20 horas mais 16 minutos em França. Vem de Londres um aparelho da TUI e vai para Boa Vista, a aterragem está prevista para as 14 horas e depois, por volta das 14 horas mais 6 minutos, uma outra aeronave também da TUI, também vem do Reino Unido, só que de Manchester, e vai aterrar no aeroporto de Rabil por volta das 2 horas mais 5 minutos. Temos um aparelho da TACV que vem de onde vem este aparelho da TACV? Vem de Charles de Gaulle, França, e vai para São Vicente. A aterragem está prevista para as 3 horas mais 27 minutos, ou se preferir, às 15h27.
Pela via marítima temos a navegar neste momento o navio Liberdade, que partiu de Tarrafal de São Nicolau, está neste momento a alcançar o extremo sul da ilha, vai contornar São Nicolau e rubar-se ao Porto da Palmeira, na Ilha do Sal, onde deverá chegar por volta das 6 horas mais 30 minutos. O Criolla está no extremo sul do país, está na Ilha Brava neste momento. Chegando neste ponto, falemos agora do movimento das marés, bem como nos diz as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta segunda-feira, 24 de novembro, o sol despontou às 6 horas 40 minutos mais 1 segundo e o pôr do sol será às 18 horas 1 minuto mais 32 segundos. A lua está na fase minguante, saiu pelo sudeste às 10 horas e 12 minutos e vai se pôr pelo sudoeste quando forem 21 horas mais 35 minutos. E a primeira baixa mar do dia aconteceu às 2 horas e 32 minutos e a seguinte será às 14 horas mais 27 minutos daqui a pouco. E a primeira pré-bar aconteceu às 8 horas e 31 minutos e a seguinte será às 20 horas mais 52 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia das 14 horas e 53 minutos até às 16 horas e 53 minutos. Já amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar será às 3 horas e 13 minutos e a seguinte será às 15 mais 6 minutos. E a primeira pré-bar acontece amanhã às 9 horas e 12 minutos e a seguinte será às 21 horas mais 34 minutos. E os dados, Mira, apontam que amanhã não será um bom dia para pescar. E já temos 13 horas mais 40 minutos. Vamos aos títulos. Dissemos que Luanda acolhe Cimeira União Africana, União Europeia e conversamos neste jornal com o primeiro-ministro José Luís Correia Silva, que está em Luanda. Votação na Guiné-Bissau decorreu na normalidade, mas há denúncia de uma das candidaturas de tentativa de manipulação dos resultados que oficialmente só devem ser conhecidos no dia 27. Brava continua a enfrentar a escassez de alguns produtos da primeira necessidade, situação que se arrasta há muito tempo e que voltou a ser denunciado hoje por um dos empresários da ilha. Antigos trabalhadores da Justino Lopes ainda não receberam a totalidade das compensações, cerca de 4 meses depois do prazo estipulado pela resolução do Conselho de Ministros. Países europeus propõem mudanças no plano dos Estados Unidos para pôr fim à guerra da Ucrânia. Tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde com o António Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.